Esse vídeo traz um resumo das vigas já trabalhadas em detalhes e vídeos anteriores. O objetivo aqui é apontar algumas questões importantes que podem auxiliar futuramente no desenho, na representação gráfica dos diagramas de solicitações de forma mais rápida e imediata, certo? E apontar algumas questões importantes. Nós começamos então com essa viga biapoiada, que está com carga concentrada e inclinada. Aqui o que a gente pode observar já é que nós temos uma única força, sendo que a componente dela vai ser F cosseno de alfa, que é absorvida por esse vínculo que está aqui, vínculo de segunda ordem. O F seno de alfa, componente em Y, é absorvida por esses dois apoios. Vejam que A é uma quantidade menor e B é uma quantidade maior da estrutura. Então, essa quantidade aqui é multiplicada por B e essa aqui é a quantidade multiplicada por A. Uma vez que esse vínculo absorve mais carga. Também dá para enfatizar que aqui, se a gente tivesse um alfa igual a 90, certo? Um alfa igual a 90, cosseno seria igual a zero, nós não teríamos essa componente. Então, essa forma genérica aqui de se apresentar a estrutura, ela vale tanto para uma carga inclinada, a 0 grau ou a 90 graus. Se nós tivéssemos aqui 90, nós teríamos nulo aqui. E aqui nós teríamos essa quantidade igual a 1. Se nós tivéssemos o A e o B iguais, ou seja, L sobre 2, nós ainda multiplicaríamos L sobre 2 aqui, corta esse L com esse L, nós ficaríamos com F sobre 2, essa carga estaria concentrada aqui no meio. Algumas observações, então, que dá para se fazer com essa estrutura aqui que foi calculada de forma genérica para um F conhecido, para um alfa qualquer. Em relação ao esforço normal, a gente vê aqui que essa estrutura, ela tem uma carga, certo? Que é colocada aqui nesse ponto, e tem uma reação aqui. Basicamente, essa viga, ela está comprimida nesse trecho, enquanto em todo esse trecho não acontece nada, certo? De novo, tô dizendo uma carga concentrada, então, essa força acontece assim, graças a essa força acontece essa reação, e esse trecho está comprimido, que é o que a gente vê aqui no diagrama de normal. E todo esse outro trecho não acontece nada. Essa quantidade aqui que aumenta é exatamente esse valor. E vejam que se nós resgatarmos, então, as solicitações, a convenção de sinais e solicitações internas, a gente tem entrando por esse lado da estrutura, essa carga está entrando, ou seja, é negativa, porque entrando por esse lado da estrutura nós temos essa quantidade como positiva. Então, esse aqui é negativo, por isso que nós temos esse menos aqui. Lembrando que tudo isso foi encontrado por equações, através do equacionamento. Foram, inclusive, essas equações que foram obtidas nos vídeos anteriores. NS1 igual a essa quantidade. Todas essas expressões foram equacionadas pelo equilíbrio. E NS2 igual a zero no segundo trecho. Depois seguimos analisando aqui o cortante. O que nós temos de interessante aqui para o cortante? Vejam que a gente tem um cortante positivo nesse valor aqui. Coincidentemente, é esse mesmo valor. E além disso, nós temos aqui que entrando por esse lado da estrutura, uma força para cima, ela é positiva. É o que nós enxergamos aqui. Esse valor, ele permanece constante em todo esse trecho onde não acontece nada. Aqui a gente não tem nada acontecendo em todo esse primeiro trecho aqui. Mas quando acontece uma carga concentrada, que a gente tem a componente em Y, acontece aqui
uma variação que foi calculada através do equilíbrio, e a gente chega a esse valor aqui, sendo que essa descontinuidade que acontece, esse degrau que acontece aqui, é exatamente o valor dessa componente que a gente tem aqui. Da mesma forma que esse degrau aqui era a componente que a gente tinha aqui em x. Esse valor permanece constante e, coincidentemente, de novo, nós temos aqui o cortante exatamente igual a esse valor, só que negativo. Negativo. Ora, se a gente vier por esse lado da estrutura, a gente consegue enxergar que isso aqui, comparando por esse lado da estrutura, vindo pela direita, esse valor aqui é um valor negativo. Então, confere com o que era esperado. E, finalmente, o diagrama de momento fletor, que a gente encontrou equacionando. Essa foi a equação encontrada para o primeiro trecho, de 0 até A. Essa foi a equação encontrada para o segundo trecho. A gente procurou valores no limite desse intervalo, nos dois, no início e no final do intervalo, no início e no final do intervalo, e verificou também que essas duas funções são lineares, por isso que nós temos retas aqui. Mas um ponto a ser chamado a atenção, e que a gente vai utilizar também, que vai ser possível utilizar no futuro, é que se nós multiplicarmos essa quantidade por essa distância, nós temos f seno de alfa AB sobre L. Ou seja, essa área aqui também está relacionada com essa diferença que nós temos aqui. Se nós multiplicarmos isso aqui por B, nós também temos f seno de alfa AB sobre L, negativo, que está relacionado com essa diferença aqui. Esse valor menos esse valor é igual a zero. Esses são pontos importantes a serem observados, mas que serão enfatizados mais adiante, inclusive em problemas mais complexos do que essas estruturas que a gente viu, mas é importante aqui chamar a atenção. Aqui nós calculamos também uma carga, aliás, uma viga biapoiada, sendo que o carregamento é um momento concentrado, certo? Normal, nós não temos, vejam que aqui não tem nenhuma reação em x, porque a gente não tem carga que provoque reação em x, então a gente tem um normal igual a zero. Se nós olharmos para a convenção de sinais, novamente nós temos aqui, entrando por esse lado da estrutura, a gente verifica que aqui o cortante, ele é positivo. Confere com o esperado. Se nós olharmos por esse outro lado da estrutura, aqui também nós temos um cortante positivo. O que nós podemos falar aqui do momento? O que tem de ser chamado a atenção aqui no momento? Então, esse ponto aqui, nós não temos momento, nós temos momento igual a zero, nós não temos nenhum momento acontecendo aqui, então é igual a zero. Aqui nós temos uma descontinuidade, esses valores foram calculados, as expressões estão nos vídeos anteriores e estão resumidas aqui também. Essas foram as expressões que foram encontradas para o normal, para o cortante e para o momento fletor. Valores que nós temos, aqui foi encontrado esse valor, e foi encontrado esse valor. Essa descontinuidade que nós temos aqui, esse degrau que nós temos aqui, se nós somarmos essa quantidade mais essa quantidade, esse degrau fica exatamente igual ao momento que foi aplicado. Isso já acontecia na estrutura anterior, se nós formos observar, já acontecia. Só que como era força aplicada, nós tínhamos esse degrau, essa descontinuidade aqui e aqui, certo? Nos valores da componente em x, nesse caso, e de y nesse caso.
Aqui, como é um momento aplicado, nós temos uma descontinuidade no diagrama de momento. O que pode ser chamado a atenção aqui também? Se nós multiplicarmos ml vezes A, é exatamente esse valor que nós temos aqui. Aí acontece um degrau, em função da existência desse momento, e depois nós temos uma outra quantidade aqui, que também está relacionada com a diferença ml vezes B, que está relacionada com essa diferença. Tá? Mais detalhes a respeito dessas relações vão ser abordados em vídeos posteriores. Resolvemos também uma viga biapoiada com carga distribuída constante. Então, aqui nós temos a carga, nós temos Q vezes L dividido por 2, cada um dos apoios recebe essa quantidade, não temos carga na horizontal, na horizontal, isso, exatamente. Então, a gente não tem a reação aqui em X nesse apoio, por isso o normal é todo zero. E quanto ao cortante, algumas observações que podem ser feitas, a gente encontrou as expressões em vídeo anterior, a expressão do normal, a expressão do cortante e a expressão do momento fletor. A gente verificou que quando a gente tem uma carga distribuída concentrada, a gente tem um cortante linear e tem um momento fletor quadrático. Aqui eu já posso chamar a atenção. Se nós derivarmos essa quantidade aqui, vejam que nós vamos encontrar exatamente a equação do cortante. Então, existe uma relação entre essas duas quantidades físicas, que são solicitação interna, são dois tipos de solicitação interna, e elas vão ser trabalhadas posteriormente. Aqui nós encontramos esse valor positivo, esse valor negativo, e uma função linear, portanto, uma reta que os liga. E, novamente, chamando atenção aqui, se nós entrarmos por esse lado, essa quantidade aqui é positiva. Se nós entrarmos por esse lado, a gente verifica que aqui deveria ser negativo realmente. Aqui nós encontramos, inclusive, o valor máximo do momento. Sempre nós teremos um valor máximo quando apenas uma carga distribuída acontecer no trecho da nossa estrutura, nós vamos ter esse valor máximo. Isso vai ser realçado nos exercícios que nós vamos resolver. E, além disso, se a gente multiplicar QL sobre 2 vezes L sobre 2, que é onde a gente tem o cortante igual a zero, vezes 1 sobre 2, ou seja, a área desse trecho aqui, a gente também tem uma relação aqui dessa área, que é L sobre 2 vezes L sobre 2 vezes 1 meio, com essa quantidade que nós temos aqui, certo? Vejam que todas as estruturas que eu trabalhei, que eu mostrei para vocês, o momento é igual a zero, 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 zero. Mas vejam que aqui não existe momento. Existe força, existe cortante, existe força e cortante, mas não existe momento. Aqui também não existe momento, nem nesse ponto, momento fletor. Isso é sempre assim? Não, não é sempre assim. A gente viu um exemplo onde isso não acontecia, que foi o exemplo da carga distribuída constante em uma viga engastada. Inclusive, essa viga engastada, ela foi calculada, com o X, o sistema de referência. Todas as outras vigas que eu estou trazendo aqui, elas foram calculadas nos outros vídeos com o sistema de referência X saindo dessa extremidade e vindo até a seção. Nessa viga aqui, a gente utilizou o sistema de referência saindo desse lado, certo? Então, essas
são possíveis alternativas desse tipo. A gente não precisa ter necessariamente sempre saindo à esquerda ou sempre saindo à direita. A gente pode escolher um sistema de referência que nos auxilia a encontrar as equações das solicitações que a gente deseja. Bom, essa viga aqui nós temos uma carga distribuída ao longo de todo o trecho, nós temos, portanto, essas reações aqui. Normal não existe, novamente, porque não tem carga na horizontal, então a gente não tem nada sendo absorvido aqui por esse apoio, esse engaste. Normal é todo zero. E aqui algumas observações. Vejam que, novamente, nós temos o cortante linear. Quando a gente tem uma carga constante, nós temos o cortante linear e o momento quadrático. Isso vai se repetir, certo? Constante, linear, parábola. Essas relações vão se repetir. Além disso, dá para chamar a atenção de algumas coisas. Novamente, nós temos uma força aqui subindo, quando a gente entra por esse lado da estrutura, portanto, esse valor é positivo, é exatamente igual ao que nós temos aqui. Enquanto que o momento, nós estamos entrando por esse lado, nós identificamos que o momento é dessa quantidade, confirmado aqui, e negativo. Se aqui positivo é considerado para cima, negativo seria para baixo, é por isso que nós temos o menos. Aqui no meio do trecho, para auxiliar a graficar, aqui o momento é igual a zero. Nós não temos momento, então, diferentemente das outras estruturas, aqui nós temos um engaste, portanto, aparece esse momento. Então, a gente vai ter esse momento, ou quando acontece numa extremidade, né? Ou quando acontece um engaste, ou quando a gente tem um momento aplicado naquele ponto. E aqui no meio do vão, a gente coloca aquele QL ao quadrado sobre 8. Esse ponto, esse ponto, esse ponto nos auxiliam, então, a graficar a parábola. Lembrando que a parábola vai ser sempre voltada para a carga distribuída. Vamos, então, para a última viga que foi calculada, que foi uma viga biapoiada de novo, com carga distribuída triangular, um valor de Q0 máximo aqui. Novamente, não temos nenhuma força na horizontal, então nós não temos normal nessa estrutura. E aqui nós encontramos, no exercício, no vídeo já apresentado anteriormente, nós temos a expressão que foi obtida para o cortante dessa viga e para o momento fletor. Vejam que aqui aquelas relações já apontadas, linear, quadrático, segunda ordem, terceira ordem. Se nós derivarmos essa expressão aqui, nós encontramos exatamente essa. Então, é por isso que quando o cortante é igual a zero, a gente tem o máximo acontecendo, certo? Apontar mais algumas coisas importantes aqui, assim como foi feito nas outras vigas. Se nós entrarmos por aqui, nós identificamos que nós temos exatamente essa mesma quantidade positiva. Se nós entrarmos por aqui, nós encontramos essa mesma quantidade, só que aqui nós vamos ter negativo. Isso pode ser confirmado quando a gente entra por aqui e esse valor aqui a gente compara, essa força a gente compara com essa daqui. Aqui tá para cima, aqui tá para baixo, portanto é negativo. Acho que são esses os pontos que poderiam ser realçados e a gente vai voltar a trabalhar com essas questões em vídeos posteriores com estruturas mais complexas, ou seja, com vigas isostáticas, mas com composição, então, de diferentes cargas e diferentes geometrias isostáticas para vigas e outros tipos estruturais.